Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de janeiro de 2011, quarta-feira. O verbete é 1807, 4 páginas, 42 logias e 15 máximos. O detalhismo, nós recomendamos ver, tem 11 máximos. O tema é a mega reverificaciologia. Isso é uma ciência dentro de outra ciência, que é a autoexperimentologia. Definição. A mega reverificaciologia é a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos, ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da reverificação racional permanente, como hábito profissional de todos os detalhes dos procedimentos pesquisísticos, por parte da consciência lúcida pesquisadora. A ciência da mega reverificação. O emprego habitual das reverificações técnicas em todas as investigações. A pensenosfera pessoal. Agora, na remissiologia, nós temos 15 itens e destacamos: aprofundamento da pesquisa, autopesquisologia, detalhe irretocável, detalhismo e pesquisa curiosa. Frase enfática: a técnica do mega reverificacionismo é o melhor princípio ou procedimento ideal para orientar as pesquisas da paraperceptibilidade, em geral, complexas, devido à transcendência. Você reverifica todos os próprios procedimentos de pesquisa? Você mantém tal postura como hábito técnico? Agora, perguntas. Entre meus 5 e 8 anos, minha avó participava de atividades do candomblé. E eu a acompanhava algumas vezes em lugares que julgavam búzios. Depois minha mãe se casou e a família do meu ex-padrasto era evangélica. A contragosto tinha que frequentar as atividades da igreja. Com 15 anos comecei a ler os livros de Kardec e frequentar o espiritismo, inclusive dando passe. Quando era mais jovem eu tinha mais contato com consciência. Ouvi algumas coisas que não eram fruto da minha imaginação. Estou com 23 anos e quando estudo conscienciologia, tudo é muito familiar. Acho que fiz curso intermissivo, tenho intenção de, assim que estiver com a vida estável, praticar a TENEPS, porém não sinto meu parapsiquismo se desenvolver. Pratico EV diariamente. Essas influências, de certa forma naturais, de guias cegos, podem fazer com que eu não desenvolva meu parapsiquismo e entre num jejum que não termine nessa existência, prejudicando a intenção de praticar a TENEPS com qualidade? Não. Através do EV você vai superar estudo, vai deixar estudo para trás. Agora, o caso tudo é trabalhar com EV e vendo o que você vai fazer oportunamente com a TENEPS. E esquece o resto. Agora, uma boa coisa que você fala é o seguinte: corta todos os bagulhos energéticos referência a esse período da sua vida passada. Vida passada que eu estou falando, nessa vida, quer dizer, os estágios passados por você. Eu estive no movimento espírita há 28 anos. Nada daquilo me inibiu, não. Pelo contrário, me deu força para caminhar. Outra pergunta. Após retornar do curso 40 manobras, comecei a perceber uma dor nas costas, diagnosticado por um médico acupunturista, ocasionado por bloqueios energéticos em um meridiano. Pensei que com a maratona energética feita no curso promoveria tais desbloqueios. As práticas energéticas que fazemos no curso ou mesmo no dia a dia, como EV, esterilização, absorção e outros, não substituem os métodos do tipo de acupuntura? Sim, mas para quem tem competência. Teria que estar num nível mais avançado no domínio energético para conseguir tal resultado? Sim. Poderia comentar sobre o assunto? Olha, cada curso faz o que a gente pode, aquilo que é possível, mas a pessoa é que tem que trabalhar consigo mesma. Muitas vezes se faz o processo, a pessoa somatiza alguma coisa negativa, ela mesma mantém o problema. Isso é que chama autoassédio. Agora, são os autoassédios que mantêm, por exemplo, os bloqueios de energia das pessoas. Agora, se você já sabe de tudo isso, já domina o processo, supere isso tudo com o tempo.
Esse é o caminho. Ontem estava dirigindo no centro, ao passar o sinaleiro verde para carro, uma senhora e uma criança entrou na frente. Se não fosse meu rápido reflexo, teria batido em cheio o carro nas duas. Estou indo para Foz, que é muito importante para mim. Seria um contrafluxo? Eu te pergunto, o que é que tem na sua vida atualmente? Precisa desses processos? Está levantando a poeira? Tem alguma coisa mal parada? Porque se vai mexer com os nossos processos, levanta a poeira. Se a pessoa tem alguma coisa, aquilo vem a furo. O professor conhece o livro A Morte da Fé, de Sam Harris? Se sim, qual a sua opinião? Sim, eu já falei dele aqui, foi o primeiro que eu falei, né, do Sam Harris. Eu sou favorável ao processo. A morte da fé é ótima. Eu sou da descrenciologia, que é a ciência da descrença. A gente tem que ser cético e fazer experiência para a gente ter certeza. Fé é bobagem, é tolice. Nós já gastamos milhões de anos, milhares de vidas com essa besteirada. Tem que parar com isso. O problema é ver a coisa concreta, examinar, vivenciar, experienciar. Esse é o caminho. De modo que eu sou favorável. Eles aí se dizem materialistas, o Sam Harris, o Hitchen, o Dawkins e outros mais. Mas eles estão fazendo um bom trabalho. Precisa de colocar essas coisas tudo nos eixos. É uma vergonha, por exemplo, você vai numa repartição pública de todas as pessoas do Brasil, tem um Cristo crucificado em cima da cabeça do chefão. Está dirigindo aquilo. Isso é uma vergonha para a gente. Cadê o Estado laico? Quer dizer, é uma vergonheira. Precisa parar com essas coisas. E a gente pôr as coisas claras. Religião já está no fim. O caminho é esse. Vamos ver quantos milênios nós ainda vamos ter essas bobagens por aqui, mas é o jeito. Mas já se fala nisso. Antes, por causa disso, me mataram antes. Dessa vez a gente está falando aqui, eu já falo nisso já há algum tempo. Entrei lá dentro para ver se acabava com uma, não consegui cair fora. Ontem fui treinar o EV, experimentei colocar as mãos em cima da perna, um pouco abaixo da cintura, e hoje, quando fui dar continuidade na leitura do seu livro Projeciologia, no capítulo O Amparador sugere ao Senhor essa posição com os braços. Achei curioso acontecer essa proximidade, mas eu fiquei em dúvida em relação a uma reação que deu em meus olhos, enquanto fazia o EV, ficou ardendo como se eu segurasse um choro. Não estava melancólico nem antes nem durante o exercício. Isso aí que aconteceu com você é o processo da mioclonia, no caso oftalmológico. Isso se dá devido ao chakra frontal. É o processo de sua clarividência. Você está desenvolvendo o processo de energia, isso aí é normal. Anota tudo e vai ver, ainda tem muita coisa pela frente. Poderia comentar de que forma a qualidade do porão consciencial tem relação com a recuperação de consciência? O problema é o seguinte: a pessoa entra no porão consciencial pela mesologia, pela educação da família, o processo da genética, o ambiente, o holopensene dela. Então, às vezes, ela tem dificuldade da recuperação de consciência, que ela fica com a priorismose, fica com a porção de processos de regressão. Então, isso ocorre mesmo. Então, o porão consciencial é uma coisa séria, a pessoa tem que se liberar disso, se libertar. Como explicar, pela lógica evolutiva, consciências com porões conscienciais mais adversos que outras. No entanto, consegue recuperar mais rapidamente e obter uma maior lucidez. Por quê? Elas se dedicam, faz força, vão em cima. O processo é esse, são javalínicas. Quer dizer, tem persistência, tem determinação. O processo é esse. Seja determinado, tenha persistência, vá em frente, viva o estado vibracional. Viva e viva. Quer dizer, viva o estado vibracional e que você viva o estado vibracional. Vê se me entende, 2 vezes viva. Viva ao quadrado, tá certo? Na tentativa de instalar o EV, durante o balonamento, o lençol que me cobria começou a se mover na parte das pernas e do peito, ao estilo de puxões rápidos e leves. No início achei que era ectoplasma, pelo fato de ocorrer esse efeito físico, mas fico em dúvida, pois creio que ectoplasma não é expelido pelas pernas. Não sei ao certo. O professor sabia dizer o que foi? Escuta, se o ectoplasma sai de qualquer buraco do seu corpo, ele pode funcionar em qualquer parte por cima do seu corpo. Vai com calma com isso. Anota tudo, fica de olho. O ectoplasma, ele não funciona só junto dos orifícios do corpo humano. Presta atenção, vai com calma.
Não consegui entender quando o senhor disse sobre TENEPS e medicina serem bons pelo fato de ter que ajudar na marra. Mas a consciência não evolui a partir das intenções? Sim. Agora veja, você joga o cara em cima da chapa quente, a intenção dele vai mostrar na hora, é o máximo, muito bom. Me dá a impressão de que ajudar por obrigação não demonstra senso de fraternidade. E daí? Deixa ele fazer, já é alguma coisa. Ou como diz vocês, a mega fraternidade. Sim, você já está querendo, vai começar a trabalhar, faz 5 minutos que está fazendo assistência, e já está querendo fazer a mega fraternidade. Já vai ser o serenão depois de amanhã, às 2h da tarde. E a vovozinha, vai bem com você, chefe? Fica firme, que é isso? Que é isso? Vamos pensar um pouco com racionalidade. Agora você chega de uma hora para outra, você quer ser marechal. O cara ainda está fazendo macho-macho. Já quer ser marechal. Né? Isso está danado, né? Olha, a guerra é outra, é de paz e de muita dedicação. Vai com calma que você vai chegar lá. Está tudo bem. E outra coisa, não fica chateado, não. O processo é esse mesmo. TENEPS, medicina, a área da ciência, psicologia, a própria enfermagem, a odontologia, ajuda demais a pessoa, que ela é obrigada a assistir os outros. Isso é o máximo. Para muita gente que eu conheço, e eu não sei se eu posso colocar você no meu cadirninho, mas parece que você também é desse cadirninho, que está reclamando. Se reclamou, é porque tem boi na linha, está na cara. Você vê, olha, o jeito que ele está falando. Aqui, tá vendo? Mas a consciência não evolui a partir das intenções? Agora, veja, ele passa aí 10 anos pensando para cá. De uma hora para outra, em 5 minutos, ele começa a pensar direito. A intenção dele mudou. E ele já quer que tudo aquilo de 10 anos se modifique de uma hora para outra. Pensa nisso, companheiro. Olha, eu estou brincando com você, mas o assunto é por aí mesmo, é sério. Eu levo a coisa na brincadeira, esse negócio todo, mas esses assuntos que nós falamos são sérios. Agora, ó, isso é bom que está mexendo com você. Eu te aconselho a examinar o conscienciograma. Vai ser bom para você. Em Paradoxologia, página 6, o paradoxo do objeto-recepção ser ao mesmo tempo objeto-encaminhamento. Poderia comentar esse paradoxo dentro do contexto do verbete de hoje? O caso é o seguinte. Na hora que você faz aquilo que nós chamamos o A, o O e o E. A quer dizer acolhimento, o O quer dizer orientação e o E quer dizer encaminhamento. A hora que a gente faz isso, aquela pessoa que você recebeu é o objeto da recepção. E ela também é o mesmo objeto na terceira posição do encaminhamento. A capite? Eu acho que por aí nós vamos entender. Quem está falando é o Reinaldo, esse aqui é muito vivo, ele entende, só falar assim que ele entende. Mas você entendeu, né, o que a gente quer dizer com isso. Vale a pena você pensar no assunto por aí. Valdo. Gente, eu queria falar para vocês que vai ter a prova da imagística, a terceira prova da imagística, no dia 3 de abril de 2011, domingo, das 8 às 11h30, no discernimento. Prepare-se para a prova da imagística, oficina de criatividade imagística. Agora, é dia 19 de março de 2011, vai ter a oficina. De modo que seria bom vocês verem. Agora, o investimento é pequenininho, é pouco dinheiro. Se alguém quiser ver, ó, prova da imagística, está aqui. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês hoje, a respeito do nosso processo da democracia direta. Quem é que está aí da democracia direta? Tem alguém hoje, não? É só você e quem mais? Não tem mais ninguém, né? Diretamente não tem, mas eu quero só ler um negócio. É aqui o Bobbio, na Teoria Geral da Política, eu descobri um trecho dele, que ele explica direitinho o caso do Assange. Você quer ver? E olha só, isso aqui tem muitos anos, é muito antes desse cara, desse louro, hein? Eu vou ler um trecho. Isso aqui é o estudo da democracia. E ele está falando também, às vezes, da democracia direta, que é a que nos interessa. Mas veja do ponto de vista geral da democracia.
Sabemos, pela nossa experiência cotidiana, que o setor das decisões políticas mais excluídas do debate público, que diferencia a democracia, é aquele que se refere às questões internacionais. Isso é que eu vivo falando aqui. A política externa continua como sendo uma esfera reservada de fato, se não de direito, ao executivo. E é também a esfera da qual desfrutam de maior liberdade de movimento os serviços secretos, que estão ligados secretamente, como é natural, a serviços secretos de outras nações, em uma rede de canais subterrâneos cujo acesso é negado ao cidadão comum, que decai nessa situação de soberano a súdito. A perfeição da dele. Agora aqui, de tudo aquilo que se decide ou se trama nesse subsolo, o povo soberano não sabe absolutamente nada. E aquilo que sabe está quase sempre errado. Há dois modos de não deixar que os outros saibam das nossas próprias intenções: não manifestá-las ou mentir. Está diminuindo a confiança na eficácia da opinião pública, que deveria ser o baluarte da democracia. Com maior razão, deve-se duvidar da eficácia da opinião pública nas questões internacionais. Quando a opinião pública chega a descobrir um escândalo, ela chega atrasada. Gente, é perfeito o caso. O que eu falei para vocês? É a página 184 do livro dele. Teoria Geral da Política, a Filosofia Política e as Lições dos Clássicos. É da editora Campos. Isso aí foi o Norberto Bobbio. Vocês sabem quem é. Eu já falei nele aqui muitas vezes. Eu vou falar mais oportunamente, já que eu quero ver o livro todo, que eu estou anotando ele aqui. Eu conheço as coisas do Bob há muitos anos. Agora estou relendo para ajudar o processo da democracia direta nossa aqui. Agora, esse trecho... Aqui tem muita coisa sobre democracia direta, mas oportunamente eu vou voltar a falar para vocês e dizer o que ele acha. Ele tem uma porção de ideia que eu assino embaixo. Sabe, é muito interessante. O processo dele da direta, ele explicando como é que a democracia direta, etc. Tal. Essa que eu chamo que é a pura, né? Ele chama também a representativa, mas direta. Entende? Que é a mesma coisa. Agora aqui, ó, vocês veem bem o rapaz. Ele colocou fora justamente isso. Se o Bob tivesse vivo, ele estava igual eu. Aqui, ó, e batendo palma para esse cara. Esse Assange é o máximo que apareceu nesses últimos tempos. Eu falei para vocês desde o início, quando começou o problema dele aí. E hoje vocês veem internacionalmente o que é que não deu em cima do cara. Né? Agora, o caso aí, ó, ele está explicando direitinho essa condição. Então, por exemplo, para nós, a coisa mais difícil, eu sempre falei isso, é o que eu estudava com o doutor Medina Seri, que era especialista lá da faculdade, que eu estava na administração, sobre direito internacional. Agora, o que é que eu falo? Que o Brasil está errado. A hora, por exemplo, que o PT começa a dirigir o processo junto com o chanceler do Brasil, isso é uma vergonha para nós todos. Cadê a democracia? O Lula não sabia nada disso, porque também não lia nada, não sabia nada. O senhor pensa que agora o Bob vai estar fazendo um curso intermissivo? Como é que é? Você acha que o Bob agora, Norberto Bob... Olha, eu quero ver se eu vejo o cara. Até agora eu ainda não vi, não. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que dá. Tá? Agora, gente, eu queria que vocês batessem palma aqui para duas pessoas fora de série que estão aqui. É o Jorge Pedroso, que é o diretor da rádio CBN de Foz. E o Luiz Scheffer, que é o diretor de jornalismo da rádio também, da CBN. Onde é que eles estão aí? Ah, estão lá, ó. Vamos dar umas batidas de palma nesses dois. Gente, a casa é de vocês, tá certo? Olha, eu não tenho CBN igual de vocês. Eu sou pobre aqui, é indústria de fundo de quintal. É só na base do online. O que a gente puder, a gente faz com isso. Fantásticas as instalações de vocês. Não fico devendo a nada para a CBN, muito pelo contrário. E a gente está vindo aqui... Não, a única coisa que nós devemos ter um pouco mais que vocês são dicionários. Vocês já mostraram para ele um dicionário lá embaixo? Não? Nós vamos visitar ainda o Loci Biblioteca. Tá certo. É o primeiro contato apenas, e estamos maravilhados. Nós temos só mais de 5 mil dicionários escolhidos, enciclopédia, etc. Isso para nós é que interessa. Porque não adianta nada a gente estar
papeando aqui, debatendo, fazendo essas coisas. Se o povo não estudar, né? E para começar a estudar, tem que começar em base de dicionário, senão não entendo nada. Hoje, por exemplo, eu estou tentando estudar uma palavra aqui, ó, e para estudar no dicionário, eu fui longe. A palavra é roster. Se eu perguntar, eu sei, a maioria de vocês nem sabe o que é isso, nunca ouvi falar. É R-O-S-T-E-R. No entanto, ela já existe há muito tempo. E isso é muito importante. Então, eu dou muito valor para o processo, sabe, de dicionário, pesquisa, estudo, para chegar no debate. Né? Então, vocês estão vendo a gente como é que é. Agora, aqui tem muita gente boa. E tudo aqui é voluntariado. Tudo é voluntário. Isso aqui é a coisa mais séria. Tem aqui verdadeiros servidores e colaboradores, todo mundo voluntário que trabalha, que não é fácil. Fora de série. Gente muito boa. Esse prédio aqui, ó, nós gastamos 1 milhão, foi feito em 10 meses. Tudo voluntário. Os caras chegaram com dinheiro, não vamos fazer isso. Nós agora vamos fazer um hotel aí do lado. Aquele cara que está ali atrás, ó, só ele, já deu um dinheirinho para a gente fazer o hotel. Já dá para fazer o hotel que a gente quer. Um hotel de 60 leitos. Está entendendo? Um hotelzinho moderno, grandão, porque as coisas que nós temos aqui, a gente tem aqui uma pousadinha, mas está muito fraca. Não está aguentando o povo. Então agora nós vamos fazer um hotel mesmo. Então é o jeito, sabe? Mas olha, a casa é de vocês, tá? Vocês obrigado mais uma vez. Estende aí o tapete, todas as coisas, vocês sabem, porque CBN, né? O negócio é sério. Um arco-íris para eles. Merece. Mas agora, gente, sobre a mega reverificaciologia, e eu quero dizer para vocês que aqui no polinômio está só a palavra polinômio. Agora, nos originais é polinomiologia. Aqui eu vi que esse aqui é coisa mais, já passou já há algum tempo. E outra coisa, onde está percepções parapsíquicas, percepções extrasensoriais na tributologia. Agora, eu não sei se tem alguma coisa repetida aí dos lados. Se tiver, vocês me falam aí como é que nós estamos. Parece que até agora ninguém falou nada, parece que não tem nada. É que o detalhismo tem 11 máximos, ao todo tem 15 máximos esse verbete. E ele não é muito grande. Está muito compactado o processo do detalhismo. É bom vocês olharem. Agora, tudo aqui é baseado nas teorias da metodologia científica. Isso aqui, hoje nós estamos estudando, é uma ciência. Essa ciência vocês não viram ainda em parte nenhuma, porque quem criou até o nome fui eu. Essa aí é nova. Agora, é muito séria o processo de reverificação das pesquisas. É a base de tudo. Pode falar. Professor, você poderia comentar um pouco na paradoxologia, o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio? Deixa eu falar. O paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio. O problema é todo o seguinte: quando a pessoa está acostumada, através das próprias colocações, dos hábitos que ela tem aqueles hábitos e entra numa rotina, às vezes até útil. Quando ela cai dentro do processo da rotina, o hábito fica banalizado. Essa banalização chega num ponto que fica a trivialidade disso, esconde a realidade. Você então, por exemplo, às vezes, você viu alguma coisa, uma ideia, uma instituição, um objeto, às vezes até uma pessoa. Você viu a primeira vez, en passant, e fixou aquela imagem. Houve uma retenção na sua holomnemônia. Aquilo fixou. Você reteve o processo do engrama daquela ideia, dentro de uma condição muito superficial, como eu estou falando, en passant de apreciação. Aquilo ficou óbvio para você. Você já sabe, você passa por cima. Mas, às vezes, aquilo é que era o mais importante, você não analisou com profundidade e jogou tudo no buraco. Aí, quando começa a reverificação, você fica fazendo exumação das suas abordagens. Presta atenção no que eu estou falando. Você está fazendo a prospecção de uma coisa que você já fez. Você está refazendo para ver se traz aquilo à tona, para você estudar com mais profundidade a estrutura da sua experiência.
Aí então você vai ver. Então veja, esse é que é o paradoxo mais bravo. Por quê? É a difícil autoconstatação da obviedade. Você está vendo aquilo todo dia, você não viu. Tem uma pessoa, por exemplo, uma vez, veio falar comigo, isso foi lá no Rio, lá em Ipanema, quando nós estávamos lá em Ipanema, logo no início. Então ela veio e queria encontrar demais com um processo lá, de um tema seríssimo, que mexia com umas coisas bravas. Eu só sei que derivava da oftalmologia e pegavam as outras coisas. Agora, a pessoa vem, a hora que eu falo assim, não, você tem que estudar alguma coisa dentro de uma área da oftalmologia. Tem que ver isso, por causa do processo aí, o problema do olho e tal, e outras coisas mais, para dar a impressão da pessoa, o que ela precisar, que ela está querendo estudar o front chakra. Aí eu vi para ela e falei assim, mas você tem tudo na sua mão? Você tem um fulano. Eu falei assim, um fulano? Sim, fulano. Aqui é do seu amigo. Eu vi uma vez, você estava no carro, os dois juntos. Não, mas o que é que tem isso a ver com ele? Aquele cara conhece tudo sobre oftalmologia. Cara, eu não sabia disso. Mas não é incrível o negócio? Eu, a hora que... Mas vem cá. Ele falou para mim, não, mas não é outra pessoa que você está falando? Vocês estão entendendo o que é a reverificação? Outra coisa de reverificação. Eu tinha uma das empresas. Uma delas, eu fiquei com ela praticamente mais de 10 anos. Agora, nós tínhamos um monte de funcionários. Conforme a época, tinha até 200 funcionários junto com aqueles que tinham os extras. Tinha 100 oficiais e mais 80 fora, com aquele negócio que prestava serviço, autônomo, etc. Agora, então, o que se passa? Passam 8 anos que o povo está trabalhando comigo. O chefe do pátio, na ocasião, que cuidava da nossa frota, que não era fácil, você está entendendo? Um grande cara, um dia chega com o rosto todo afogueado, esquisito, com os livros na mão. Chega para mim e fala assim, doutor Valdo, eu queria saber se o senhor é esse mesmo cara que está falando aqui desses livros. Esse sou eu mesmo. Mas, gente, eu estou aqui há 8 anos com o senhor nunca falou e nada sobre isso. Eu disse, não, aqui não, isso aqui nós estamos no serviço. Eu não doutrino ninguém. Mas o senhor é o autor desse livro, o senhor é que levou o Chico Xavier para o Uberaba? Eu disse, sou eu. Mas, gente, lá em casa, nós adoramos o seu nome, a sua pessoa indiretamente. E ninguém sabia que o senhor é o meu patrão faz 8 anos. Aí eu virei para ele e falei assim, olha aqui, hoje você vai para casa descansar, você não vai trabalhar não. Você descobriu. Isso é a chamada reverificação. Você está entendendo? É a atualização do processo. Agora, ele era um grande funcionário, gostava demais de mim. Eu virei para ele e falei assim, você agora junta as duas pessoas. Sou eu, uma só. E nós vamos entender. Aí depois eu arranjei mais um monte de livro, dei para ele se atualizar das coisas, um monte de coisa. Agora veja, 8 anos. Eu não falei nada, e ali. Você está entendendo? A gente não pode forçar a barra das coisas. Agora, a reverificação foi feita por ele. A hora, ele chegou lá e falou, gente, o nome é o mesmo. O primeiro nome e o sobrenome é o mesmo. Deve ser ele. Eu vou levar esses livros para ele ver se ele já leu. Vamos ver se é ele. Agora, no livro estava lá, Nosso Lar, Mensageiros, e tinha os livros só meu. Você está entendendo? Que ele lia na história. Levou debaixo do braço. Ele tinha filhos, a família, o negócio todo. Um grande cara, meu amigão, do Rio de Janeiro. Mas olha, você escuta aí o que ela quer, e vamos ver o que ela quer, vamos ver depois. Professor. Pode falar. Posso? No caso dos fenómenos complexos, quando um pesquisador vivencia um fenómeno complexo apenas 2 ou 3 vezes, como é que conseguimos manter essa reverificação num alto nível e não cair às vezes numa má interpretação? Eu não estou entendendo bem a sua pergunta. Você quer dizer o seguinte, você vê uma coisa complexa, como é que você pode aprofundar mais? Sim, quando se vivencia um fenómeno complexo apenas 2 ou 3 vezes,
Portanto, não tendo uma casuística boa... Não, o negócio é ampliar o universo da pesquisa. É a única saída para a pessoa crescer mais. Amplie o universo. Mas essa reverificação fica sempre um pouco mais vulnerável do que... Mas agora, às vezes, você pode fazer uma reverificação indireta pelas coisas que são mais ou menos assemelhadas. Estudo é um processo de estudar. Tem que ver. Agora, a reverificação é uma das coisas básicas que eu tenho como orientação há muitos anos em matéria de ciência. Tudo você tem que reverificar. Só porque deu certo com você não quer dizer que vai dar certo com outros. Por isso que a ciência é baseada na reexperimentação. A pessoa tem que fazer, se seguir aquelas orientações, tem que dar o mesmo resultado. Isso é que é da ciência. Fisicamente falando, o fisicalismo, a ciência materialista, convencional que está aí, é tudo baseado nisso. Agora, a gente tem que fazer essa reverificação, porque isso aí serve também para nós. Do ponto de vista da ciência, a conscienciologia, a multidimensionalidade, o parapsiquismo. Então, tudo tem que ter. Agora, por exemplo, o que eu tenho surpresa na minha vida é que ninguém nunca pensou em fazer essa ciência. Eu verifiquei isso tudo quanto é lado, não tem nada nesse sentido. A mega reverificaciologia, que é levar isso por tudo quanto é que você faz, tudo. E outra coisa, é muito importante a hora que você faz a reverificação, que você descobre nuances que você não viu antes, que você está mais experiente para ver. Então, aquilo vem à tona, entende? Aquilo faz um refluxo. Então é muito importante esse afloramento de uma nova realidade velha. Ela é nova para você, mas ela é velha, já existia há muito tempo que você não viu. Entende como é que é? Então, o processo nosso é insistir e ampliar o universo da abordagem, da experiência. Isso ajuda. Bom, Obrigado. Sim. Aqui na ciência tem a verificabilidade, que ela testa empiricamente para ver a cientificidade da ciência. A verificabilidade. Ela testa experimentalmente, e tem o Popper também que usa a falsibilidade. Então, para ver a cientificidade da ciência, no caso da conscienciologia, o que se pode aplicar aí para... Não, é igual da ciência, mais ainda, porque tem um outro universo, que é a multidimensionalidade, que a ciência convencional não tem. Nós temos um universo maior que a ciência comum, né? O problema todo é esse. Então, o problema é levar essa reverificação, tudo quanto é lado. Tudo que a gente puder estudar. Quanto mais ampliar a cosmovisão, melhor para todo mundo. Na própria questão da Verpon, pode estudar essa verificabilidade também, mas experimentalmente. E o anel Verpon, ela já é nova, ela é virgem, é uma coisa nova, 0 quilômetro. Então, às vezes, é muito importante fazer uma verificação por outro. Você fala aquela ideia e fala para a pessoa, olha, faz também pesquisa para o seu lado, vê o que dá. Estudar ajuda muito. Mas seria o caso, depois ela vai constatar, ela vai projetar e constata um fenômeno. Isso, cada um faz uma força danada, um por um lado, outro por outro, não é isso? Isso mais ou menos na mesma linha da ciência, lógico, multidimensional. Etc. Agora, verificar e reverificar, isso aí faz parte do serviço. Nós precisamos disso. Professor, aqui, nesse sentido, não seria o caso, por exemplo, da gente colocar em patologia a replicabilidade da ciência convencional? Sim, mas a replicabilidade é igual sinônimo. Isso aí. Entende? Tem muita coisa nesse sentido. Tá. Eu queria aproveitar o espaço, professor, e agradecer em nome do IPC o espaço que a CBN dá para a gente semanalmente para divulgar as palestras públicas nossas lá. E o espaço da CBN está fora de série, viu? Eles estão de parabéns. São os dois que estão aí. Está ótimo. Muito bom. Pode falar. Trinomiologia, página 6. O trinômio retrocognição, ruminação, autorreflexão. Retrocognição é a lembrança do passado. Então, é o processo das suas rememorações.
A ruminação é aquilo que você vai mastigar o processo sobre o assunto. E a autorreflexão. Nós falamos disso aqui há 1, 2 dias aí, sobre o assunto. Pois é. Foi agora, faz poucos dias, 2 ou 3 dias aí. Nós falamos sobre isso com calma. Então, no caso da ruminação aí, eu ainda falei sobre o processo, por exemplo, a pessoa ruminar durante 5 horas através da técnica da reflexão de 5 horas, de enfiada. Isso aí ajuda. E a autorreflexão, que é justamente isso. Caminha para isso. Ruminar é quando a pessoa vem e ela começa a remastigar aquilo. A reverificação é uma ruminação. Ruminação técnica. Entende? Mas É pensar insistentemente numa coisa, é ruminar. Ou refletir. Isso. Não, e volta, né? Você fica mexendo com aquilo. Volta. É a vaca. A vaca faz assim, ó. Isso é a ruminação. Agora, o processo é a ruminação mental. Essa que é a brava. Que é o que a gente precisa. Aqui. Pode falar. O que deve conter uma câmara de reflexão? O que a gente deve colocar lá A dentro? câmara de reflexão? Olha, no normal, o melhor que tem, a câmara de reflexão é essa que se faz para o praticante da TENEPS. Quando ele faz uma sala especial só para a TENEPS, é uma câmara de reflexão. Agora, por exemplo, a maçonaria, que já usa isso há muito tempo, eles põem água para correr, para ficar um lugar, às vezes colocam um lugar para a pessoa tomar água, uma coisa qualquer, mas isso é bobagem, não precisa. A cama de reflexão é ficar um lugar agradável. Então, não deve ter, por exemplo, aparelho de ar-condicionado. Se for aqui em Foz, por exemplo, um país tropical do Brasil, tem que ter um Fujitsu, sabe, ar-condicionado. Que é um aparelho melhorzinho que não fica vazando tanta água. O meu lá, semana passada, foi corrigido do quarto. Hoje já está vazando de novo, não adianta nada. Só porque faltou água, quando falta água, dá problema aí, sei lá o que foi, vem impureza, que seca, vem impureza, pegou no aparelho. Já vou ter que chamar, vou esperar o Márcio chegar para mexer agora. Já chegou? Então vou falar com ele. Para ele chamar o povo de novo. Porque faltou água 2 vezes essa semana aí. Deve ter a cadeira do papai, ou a cama, ou a poltrona, o que tem? Aí depende do seu gosto, do seu estilo e dos seus cabedais econômico-financeiros. Né? Aí depende de quem que é. Agora, a cama de reflexão é colocar tudo que seja confortável, que dê bem-estar, que seja aprazível, que tenha harmonia com o processo. Pode ter algum livro? Hein? Pode ter algum livro? Você que sabe, e é você que vai ver. Agora, usa aquilo que está no nosso lar. Todo mundo branco. Tudo branco lá dentro. Meu estilo, tudo meio branco. Tem um cara que chegou uma vez e viu o meu escritório aí, né? Disse, vem cá, falta um pouco de imaginação aqui, né? É muito branco. Eu falei assim, não, está faltando imaginação atrás da sua testa. Agora, e você não entende que isso tudo é feito de caso pensado. Agora, qual... O branco, gente, é aquele negócio, ele é puro, ele é limpo. Se você vê um inseto em cima do branco, você vê logo. Hoje eu vi um pontinho preto, lá no escritório, em cima das coisas brancas, fiz assim, o pontinho saiu voando. Mas uma coisa... Não, tem uns mosquitinhos que não tinha na minha terra. Eu penso que é do século XXI. Sabe, no século passado não tinha esses mosquitos. Só as coisinhas microscópicas que saem voando. Você já viu os mosquitos que tem aqui? Impressionante. Lá na sua terra, na Espanha, tinha mosquitinho desse tamanho? Pois é, eu também não, eu nunca vi isso. Seria bom ver. Eu, para mim, eu preciso, depois o Lyme, estudar isso, e deve ser descoberta das últimas 2 décadas para cá. É mosquitinho microscópico. Não, eu vi aquele ponto preto, limpei o ponto, ele saiu voando. Veja, sério. Agora, só um minuto aqui ainda. Mas qual foi o motivo, então, daquela câmara de reflexão lá de Brasília? Não, o negócio dela estar assediada. Se era uma câmara de reflexão... É porque eles colocaram coisa negativa. Teve gente aqui em Brasília. Deve ter entrado alguém que entrou lá e começou a fazer alguma coisa muito brava. As maracutaias, sei lá o quê. Você sabe, Brasília é a capital da maracutaia, né? Então, o negócio foi ali dentro.
E ali era local, naquela loja, se reuniam 14 lojas diferentes. Naquela ocasião era maior que havia no Brasil. Por isso, quando eu fui lá, eles chegaram e me pediram, dá um jeito de você limpar o ambiente lá. Era fazer um exorcismo dentro da loja, entendeu? Porque tem um monte de maçons que entendem essas coisas, toda minha, tudo isso. E outra coisa, eu já dei até curso e palestra com uma opção de mulher, tudo dentro da loja. Mas se estava sendo feito um uso errado, isso poderia ocorrer também Tinha uma opção depois. de coisa, mas eu não vou falar o que é. Tinha um monte de coisa errada. Então eles falaram assim, Walter, você vai lá e vê o que é que tem. Aí eu cheguei e falei assim, olha, se não limpar mesmo aquilo ali, agora eu limpei o que eu pude. Agora dei as dicas, o que eles deviam fazer, como é que era, e o que é que importava ali dentro. Que a base era aquilo ali. É onde estava criando problema. Estava dando desavença, acidente, processo de tudo quanto é problema de instalação, de uma hora para outra. Agora, ó, melhor da história. Eu fui lá, joguei energia na história, aquele negócio todo, eles falaram, fizeram o que eu falei, acabou tudo. Dias depois eles falavam, não está acontecendo mais nada. Já houve várias reuniões sem nada, sessões da maçonaria sem nada. Agora, a cama de reflexão, então, é a pessoa que vê o que ela quer. Lembre-se, a prática da TENEPS deve ser feita numa cama de reflexão. É aquilo que eu chamo de base intrafísica bioenergética, de assistência, interassistencialidade. É a base da TENEPS, centro do tenepsista. É uma cama de reflexão. Valdo, aqui, por favor. Eu queria sugerir na estrangerismologia o termo em inglês double check, checagem dupla. Ah, sim, double check. Você põe aí para mim? E outra coisa, em relação ao pontinho, o mosquito que voa, é porque a nanotecnologia está avançando muito nos últimos 20 anos. Não é possível, é a vovozinha agora que eu falo para vocês. Agora, um pontinho voador, isso é a última que eu estou vendo. Hoje mesmo eu vi um pontinho voador lá na nossa sala de jantar. Estava em cima das minhas caixas. Vocês sabem que eu controlo certas comidas dentro de uma caixa italiana, né? Eu tenho 2 caixas. E ela é amarela. Agora, em cima da caixa amarela, estava um pontinho. Eu cheguei e fui passar quando ele veio voando em cima de mim. Bom, quer dizer, nós temos muito desses mosquitinhos pequenininhos aqui. Ele é menor do que... Eu também sempre fiquei impressionado com isso. Não é isso. Aqui não é a tela que segura esse mosquito. É menor que a tela. Por isso que lá em casa tem. Tem aquele tradicional mosquitinho das frutas, que já é uma forma ali, mas esse é menor. Aquele da asa redonda, ele é grandão. Esse nós conhecemos muito. Desde lá do Rio eu já tinha muito disso. O de banheiro. Mas esse aqui não. Ele é microscópio mesmo. É um pontinho. Eu nem sei como é que ele voa. Você está entendendo? É ponto mesmo, não tem jeito, é pequenininho demais. Você pega e observa que está cheio, é só pegar, você vai pegar na sua mão. Pequenininho. Bom. Agora é bom levar para o microscópio para ver que o bicho tem vida, ele funciona. Paulo, aqui no... Oi. Eu queria, por favor, que você comentasse em legislologia a autovigilância quanto aos excessos da lei da generalização da experiência. Onde está isso aí? Legislologia, página 6. Legislologia. A autovigilância quanto aos excessos da lei da generalização da experiência. Isso. O caso todo é o seguinte: a pessoa, às vezes, ela tem uma experiência, ela chegou a alguma conclusão, e ela procura, então, generalizar aquilo. Toda generalização, ela é perigosa, tem que ter calma. E, às vezes, a pessoa excede, faz demais aquilo. Então, é necessário que a pessoa esteja atenta para não avançar com as conclusões que ela chega a respeito das pesquisas que ela faz. Porque toda generalização deve ser repensada com calma. Por isso que é importante o problema da repesagem, da repensagem, da repensionização, que é a reverificação das coisas.
Tá certo? Tá bom. Obrigada. Professor, aqui. O senhor mencionou que vários anos atrás o senhor fez algumas demonstrações de fenômenos parapsíquicos em universidades e um problema que o senhor verificou é que essas demonstrações não passavam dali, não eram disseminadas. Não. Mas um dos problemas é a própria falta de revericabilidade. Como o senhor imaginou? Nada, os caras eu chamava todos eles para vir trabalhar com a gente, eles não vinham, porque a gente não dá dinheiro para ninguém, nós somos do voluntário, eles são do dinheiro. Nos Estados Unidos, que são os mais sérios, todo mundo só pensa em dinheiro. Então não dá certo, é o PHDeus e as PHDivas. Eu vi isso tudo, todo dado. Por isso que eu deixei para lá, tudo. Não interessa. Mas se alguém quiser publicar os resultados de um experimento que o senhor participou, quem for revisar esse eles estudo... nunca vão dar um nome nisso e colocar, eles põem o cara para a rua. Tem cara que seguiu meus cursos durante algum tempo, depois some. Ou ele fica lá ou ele cai fora. Ciência convencional é uma bomba. Agora, veja, o Sam Harris e esse povo todo que está combatendo aí os negócios já começaram a falar também da ciência, é a hora de falar. Olha, eu acho muito bom o Sam Harris, o Hitchens, esse Dawkins, agora esse Assange, todos eles para mim são do meu time moderno. Estão trabalhando para a gente, indiretamente. Não fizeram curso intermissivo, mas estão bem perto da gente. Tudo vai ajudar. Porque é a ciência convencional e a religião precisa de quem fale as verdades em cima dele. Porque um só não adianta. Tem que ser assim, reunir um monte de gente. Eu já venho falando isso há 60 anos. O que adiantou? Não adiantou nada. Está entendendo? Não é por aí. Então, eu crio meu caminho, é o que eu estou fazendo. Vamos em frente. Agora, eu não tenho nenhuma esperança de nada disso melhorar de uma hora para outra, é lógico. Vai demorar séculos, talvez até milênios, quem sabe, ninguém sabe. Vamos ver o que vai dar. Por exemplo, a primeira coisa, pensa bem, para fazer um Estado mundial, precisa chegar num certo ponto e acabar com a moeda. O dia que acabar com a moeda, vai matar os judeus todos, sem holocausto. Não vai sobrar mais judeu nenhum, porque tudo deles é baseado em moeda, é no dinheiro. O poder, o processo, por exemplo, o problema da mídia, que eles dominam todo lado. Então, como é que fica? O segredo vai desaparecer. Com o Estado Mundial não vai ter mais segredo. Porque o problema é fazer aquilo que está mostrando extrafisicamente a situação. Não há segredo. Numa comunidade avançada, a coisa é às claras. Não tem jeito de esconder. Agora, como é que nós vamos fazer? Por exemplo, os governos, com tudo aí, essas falsas democracias que tem, são todas baseadas em segredo. Segredo é a base do processo político. Tudo quanto é jeito. Não tem saída para isso. Como é que fica? Todo mundo que estuda política fala isso o tempo todo. O processo é tão sério que é o seguinte, você quer ver uma coisa? Aqui. O nosso amigo aqui, o Bob, ele fala muito do processo de segredo. E ele é 100% a favor da democracia direta. Mas ele vê isso com muita dificuldade. E um dos problemas sérios dele é justamente o processo do segredo. Agora, precisa de ver aqui que tem muitas áreas que ele fala desse assunto. E ver com calma. Entende? E o problema todo é o seguinte, por exemplo, só aqui um trecho só para você ver. Elias Canetti escreveu de maneira lapidar. O segredo está no núcleo mais interno do poder. Agora então veja. O núcleo mais interno do poder. O segredo está nesse núcleo. Quer dizer, ele está no olho do furacão. Então, para o mundo melhorar, precisa acabar com esse segredo, para ficar igual uma comunex avançada. Tudo transparente. Isso é que eles chamaram na Rússia, que caiu o comunismo por causa disso. Por causa do glasnost, que é a transparência. O governo era transparente, era cada vez mais escondido. Então o povo não mandava nada. E eles falaram que era a democracia popular. Quer dizer, uma vergonha, né?
Então é aquilo que também falou aí, que eu li para vocês. Ó. Ou a pessoa ela começa a esconder. Para esconder, ela mente. Então o poder todo é baseado em mentira. Tem um monte. É por isso que o povo fica desacoroçoado, fica desanimado com o processo político. É muita mentira junta. É acumulação de mentira. Então você veja, para entrar no Estado Mundial, o que é que a gente não tem que superar? Democracia direta, acabar com o segredo, até chegar um dia que vai acabar com a moeda. E outra coisa, um governo só, mundial, para levar tudo certo. Aí a coisa vai melhorar. Não é claro? Até lá tem que criar aparelhos melhores do que esse, do Kindle, do iPad, melhor do que isso tudo, do que a própria internet atual, condições melhores, que a pessoa faz assim, todo mundo já está sabendo o que é. A democracia é grande. Isso é que nós vamos chegar lá. O Valdo, o Assange, de certa forma, ele tá indo de frente nesses segredos aí, né? Tá. Você tem alguma hipótese do que ele fazia em outras vidas para estar nesse serviço hoje? Esse cara aí é da turma do Voltaire, né? É da equipe dele. Desde que eu vi os troços dele, eu vi antes dele ter esse escândalo todo, eu vi alguma coisa dele, nas minhas coisas aí, que eu estudo. Mas é do povo do Voltaire. Entende? Agora, esse cara tem muito equilíbrio, pelo que a gente nota, moço ainda, ele está com muito equilíbrio para fazer isso tudo. Agora, é um gênio, né? Um gênio na questão da informática, numa opção de coisa. Quando você diz que ele é da turma do Voltaire, ele é mais da área, vamos dizer assim, da divulgação do jornalismo ou mais da filosofia? Não, é mais do processo de comunicação. De comunicação mesmo, né? O problema dele é isso, porque o Voltaire, muita coisa dele é tudo na base da comunicação, querendo ou não. O povo fala muito nele como filósofo, mas não era. O processo ele falava a verdade e apontava o dedo no nariz das coisas, né, que era. Agora, tinha muita bobagem, tinha excesso, porque a época também era difícil, né? Hoje está muito mais fácil fazer as coisas, mais liberdade. Você vê, esse homem está aí, falando essas verdades todas. E outra coisa, ainda tem muita coisa para vir a furo, né? O negócio está aí. E ele está na mídia, todo lado eles estão falando, as televisões todas estão falando nele, de vez em quando está lá. A BBC, que é a maior do mundo, de vez em quando ele está lá. Agora, ele desejava era ir para a Inglaterra. A Inglaterra recebê-lo e ficar lá, dar asilo para ele. Isso é que ele está querendo. Mas os ingleses, vocês sabem, eles são vendidos aos Estados Unidos, vai ser difícil. Os Estados Unidos quer quer degolar o cara. Se deixar, eles matam esse cara. A CIA é um perigo, né? Mas ele está querendo ir para a Inglaterra. Sediar lá o trabalho dele. Agora, é muita coisa que ainda tem que vem a furo. Para mim, a CIA está tudo trabalhando aí, o Pentágono, para ver se pega tudo onde é que estão essas coisas, para não deixar publicar. É capaz de aparecer gente morta aí daqui a pouco, vocês vão ver. Eu falei isso há algum tempo. O que significa o processo de eu sonhar com abelhas, um verdadeiro enxame, e depois no mesmo dia aparecer uma caixa de abelhas no meu quintal? E isso chama-se sincronicidade, é o sincronismo. Agendei reunião para tratar de política do bairro, com os residentes da comunidade onde moro. Iniciei a divulgação ontem a várias pessoas demonstraram interesse em participar. O que me preocupa é que a divulgação mais eficiente no sentido de comunicação direta tem que ser feita nos 9 botiquins de pé sujo do bairro. O senhor acha que isso pode interferir negativamente? Não, se o seu bairro é só de botiquim, você tem que trabalhar com isso, você não tem para onde fugir. Já pensou o cara trabalhar num bairro de botiquim sobre o centro da cidade? Não dá, né? Desejo colocar na pauta os seguintes itens: política da boa vizinhança, política ambiental, com foco na coleta do lixo, escolha de um candidato para vereador nas próximas eleições municipais. O senhor tem alguma outra sugestão em relação a esse contexto e a pauta? Não, está muito bom. Vai por aí, para começar está ótimo. Agora, a coisa mais difícil é você escolher um candidato para vereador. Já tem gente falando aqui na Cognote sobre isso. O César, qualquer hora, vai estudar isso com vocês. Já tem gente querendo. Agora, tem que arranjar um perfil de um cara fortíssimo em matéria de imunologia. Não é isso? Professor, aqui no ar, pode ser uma Sim. cara? Hein? Tem que ser um cara?
Ou É um pode cara. ser uma cara? Não, um cara, seja quem for, pode ser você. Pode ser você. Você está com a cara de vereadora. Na próxima. Mas eu vou começar a observar a Câmara, eu estou dizendo, né? lógico. Fevereiro. Mas é um cara, é para não falar a cara, né? Porque senão fica mais caro. Quando a pessoa tem as primeiras retrocognições com a ajuda dos amparadores, é provável que ela apareça como vítima ou como algoz. Olha, o meu passado, né? Tá difícil falar isso aqui, né? Vê o que você faz. Anota tudo e vamos ver o que é. Agora, ó, voltando a Tânia, eu falo cara e vou repetir cara. Eu não quero que entre uma mulher de cara, não. Senão os homens que tem aí, que são maioria, vão engolir a mulher lá. Ela vai sofrer muito. Eu acho que deve ser um homem mesmo. No início tem que ser um homem aqui, para aguentar a barra. E outra coisa, homem com testosterona. Não pode ser aquele negócio que eu falo. Pois é, esse homem com testosterona. Sabe como é que é? Como é que chama aquele negócio de um só? Professor, aqui não há ainda. Esse homem sem testosterona também pode ser engolido. E uma pois é, por mulher isso você tem que escolher. com testosterona não será Escolha um que engolido. não vai ser engolido. Isso não é preconceito, não, essa coisa de homem e mulher? Não é preconceito, Isso a hora tem que vai fundamento? ver os vereadores que tem aqui. Professor, Olha quantos vereadores são, quantas mulheres são. Porque as mulheres não estão se candidatando. Agora, de cara, você pega e joga a mulher no meio do covil das víboras. Isso é ir contra a mulher, né? Que é isso? Isso tem fundo científico, professor? Não tem cunho científico, não. É muito mais do que científico. É multidimensional, parapsíquico, racional e lógico. Não, E a vovozinha, para quem falar o contrário. Vai lá e vê a Câmara de Vereadores. Professor, o mundo é dominado, deputados, senadores. Você é que está com racismo para o feminismo. Esqueça isso, Nádia Tânia. Não é feminismo não, professor. Foi por isso que de cara eu falei assim, não, você é a cara, você poderia entrar. Mas ela não quer entrar. Ela sabe que o que eu estou falando professor, é eu vou observar. Senão Eu vou ser uma observadora. Pois é, não, observador nós todos somos. Vai. Mas eu vou estar na Câmara. Pois é. Agora, o problema é esse. Eu acho que de cara seria melhor um macho mesmo e que não seja de um só. Meu professor de matemática vende para seus alunos DVDs aula, copiados clandestinamente. E por ser meu professor particular, ganho esses DVDs. DVD, gente. O problema é que por causa disso estou enfrentando sério conflito íntimo em aceitar esse material, pois penso não ser cosmoético, de fato. Porém, se eu me posicionar desse modo, não poderei nem ligar o computador de minha casa, porque o Windows não é original, e não obterei material da Conscienciologia. Se eu agir assim, vou causar um choque muito grande nas pessoas que estão no meu derredor, pois, para eles, tudo isso é normal. O caso é sério. O professor acha um exagero da minha parte? Poderia dar sua opinião? Eu, se fosse você, cairia fora desse troço todo aí. Você está começando a entrar numa bela máfia. Né? O cara tem 24 anos, é de Goiânia. Abra o olho com isso. Agora, que professor, hein? Professor de matemática. Olha, ele está fazendo a multiplicação dos reais. Né? O cara deve ser bom em aritmética, não é isso? Minha amiga secreta me deu o livro que pedi, Sexo e Destino. Ela tinha muito ciúme de suas amigas por me elogiar e gostarem de mim. Sempre nos dávamos bem, mas às vezes ela deixava de escapar sua indignação comigo. Esse livro pode ser um bagulho energético? É a vovozinha. Esse livro eu recebi junto com o Chico. Não é bagulho, não. Veja bem e faça sua crítica depois de ler. Agora, não fica com apriorismo antes de ler o livro, não. Leia primeiro. Depois, se você achar que é bagulho energético, vem aqui debater comigo. Traz o livro na mão. Muita sintonia. Não interessa, bola. Está falando é do sexo e destino. O que é? A vovozinha. Eu já falei a vovozinha até agora 3, não é isso?
Vamos ver se eu chego a meia dúzia hoje. Tá? Vovozinha, gente, quando eu falo de modo geral, é uma coisa afetiva, bondosa, para mostrar a besteira que a pessoa está fazendo através da vovó dela, porque a vovó é considerada uma mãe dupla, mãe duas vezes. Então a gente fala vovozinha, para a pessoa ver. Então é um erro boboca que ela vai corrigir, né, com o tempo. Como ocorre a mega reverificação do desperto diante da cosmovisiologia? Para cada olhar em determinado objeto é utilizada a leitura mental cosmovisiológica, se você tiver competência, gabarito é. Se não, em qual nível da escala evolutiva é alcançada essa condição? A hora que você conseguir, né? A hora que você puder. Eu acho que a turma que fez curso intermissivo já tem capacidade de fazer a reverificação de tudo que seja bom para chegar na dispersidade. Todo mundo aqui, ó, já tem capacidade de ser desperto nessa vida, depende de cada um. O fato da consciência ser ectoplasta requer um prazo maior e mais cuidado para alcançar um bom EV? Não, pode ser até mais rápido. É o contrário. O ectoplasta pode ser, ajudar a ter mais pressa, depende dela. Aí, ó, tudo é um processo de autoesforço, autocompetência, autodedicação. Engraçado isso, né? Autoexperiência. Ó, os dois temas. As duas perguntas. Vi um documentário na internet onde uma casa era assediada por uma consciência poderosa, a qual movia coisas pela casa, causando pânico nos moradores. Sim, isso é poltergeist. 2 médicos expulsaram-na da casa em um círculo de sal em volta da casa e algumas rezas. Na mesma noite, uma consciência assediadora veio até mim falando que ia me atormentar pelo resto da vida. Me pareceu ser a mesma do documentário. Isso é possível? Sim, por que não? Elas aproveitam aquilo, viu que você está capengando, está meio covarde, meio mole, ela vem. Você tem que levantar o ânimo e superar isso tudo. Pode ser que seja. O nome parece ser o mesmo. Pode falar. Professor, no verbete de ontem, o senhor falou no sinergismo central intrafísica de energia, central extrafísica de energia. O senhor pode aprofundar um pouquinho mais para mim? Por exemplo, você quando começa a trabalhar e começa a fazer a sua TENEP, você arranja a sua base física especializada para aquilo, você cria a sua central intrafísica de energia. Agora, se você alcançou já uma interlocução, um contato mais direto com o seu amparador na TENEPS, ele mesmo vai fazer a ligação da sua central intrafísica com a outra central extrafísica, energia. Bem, então, tomando por base isso, como existe também a central extrafísica da verdade, é possível também aqui, as outras centrais? O que você acha desse tertuliário? Sem dúvida, né? Aqui... Central intrafísica da verdade, relativa de ponta, da VERPOM, como nós chamamos. Não tem nenhuma verdade absoluta. Na sala de aula das instituições conscienciocêntricas também poderia ser? Em qualquer lugar desses. Quando tem um gabarito elevado, um holopensene adequado, funcional, que esteja prolífico, produzindo, edificante, construtivo, vale a pena. Aqui no ar. Aqui. Quando vai aplicar a técnica das 5 horas de reflexão, existe alguma preparação, ou você aconselha algum laboratório, por exemplo, que a gente possa fazer antes, que predispõe a melhores resultados, assim? Não, pode fazer, mas eu acho que a pessoa não deve perder tempo com isso, não. Ela deve encarar o processo das 5 horas de cara. Se ela pretende fazer isso, mete os peitos. Arruma 5 horas. Que ela mesmo vai dar um jeito daquilo ser produtivo. Para não perder tempo, porque são 5 horas, né? 5 horas não é fácil. Olha bem, o dia tem 24. A pessoa já dorme 8 horas, presta atenção. 5 horas é um terço do dia. Um laboratório igual da auto-organização, no dia seguinte, para organizar aquelas ideias. Não, isso aí depende do que a pessoa isso ajuda? Dá, né? Se ela se sente fraca, frágil, às vezes ajuda, pode ajudar. Mas o que eu vejo é o seguinte, se a pessoa decidiu, deve fazer aquilo. Não precisa arranjar intermediário, vai direto aos finalmente. Professor, na frase enfática, ali na página 8, o senhor coloca basicamente que a mega reverificaciologia é a base da pesquisa parapsíquica. Então, em termos de até um certo ponto
Por exemplo, você acha, Adélio, que uma pessoa viu pela primeira vez uma aparição, ela vai ter noção total daquele fenômeno? É preciso ter mais, é preciso estudar mais, aquilo é pouco para ela. Até para evitar a síndrome de Swedenborg e outras. Acima de tudo. Todas elas. A reverificação mata a charada. Tira tema, acaba com o dilema, a dúvida, entende? O impasse. O vai, não vai. Então, em termos de metodologia. Define. O processo todo é a definição para chegar na determinação, na deliberação. Mas primeiro tem que definir tudo. Então, ela é essencial em qualquer metodologia, pesquisa para... Eu dou muito valor para isso. Eu era ainda rapaz, já falava muito em reverificação. Na medicina, eu fiz muito disso. Porque as pessoas, às vezes, gostam de tirar uma conclusão precipitada dentro de um universo de pesquisa acanhado. Isso é péssimo. Porque ela começa a ter uma ideia errônea e aquilo começa a supitar e aí por tudo quanto é lado. Cria um efeito halo patológico em tudo que ela vê do ponto de vista de racionalidade. Isso é péssimo. Eu vi muita gente assim no Espiritismo. É uma profilaxia. O Espiritismo isso é muito comum por causa do processo de religião. Qualquer coisa a pessoa salta. Eu falava assim, vocês trabalham com salto de cavalo? É aquele negócio que você vê, que pula. Entende? Fica pulando. Isso é péssimo, não dá certo. Agora, em religião isso é muito comum. A pessoa já vai direto aos finalmente. Ela vê um cara e fala assim, esse é santo. Acabou. Besteira. Tudo a gente tem que reverificar. Estou sendo assediada durante a TENEPS. O que posso fazer para afastar o assediador? Devo parar a TENEPS por uns dias e depois recomeçar? Estou sem saber o que fazer. O senhor pode me orientar? Não deve parar, não. Deve trabalhar com EV, antes, durante e depois. E confiar que o amparador vai te ajudar. Se você se acovardar e fazer a retirada da laguna, isso... Você jogou tudo no buraco, você não está tendo confiança. Aí é que eles vão montar em você. A canga vai aparecer. Por isso que eu falo, TENEPS é para sempre. Quando a pessoa decidir, acabou. Não deve voltar atrás. A pessoa tem que pensar nisso. Agora, ó, a TENEPS é a condição da pessoa nossa que mais leva para o plano extrafísico, para outra dimensão extrafísica. O povo tem dificuldade com isso por causa disso. Porque você joga a pessoa dentro da extrafisicalidade na hora. Em tertúlia passada, o senhor colocou sob a sua relação com o número 11. Esse número tem uma suposta relação proexológica muito intensa comigo. Cito alguns fatos. A dessoma da minha mãe, 11/10/99. Acidente de trânsito do meu irmão, 11/10. Término do relacionamento no dia 11/7/5. Meu primeiro artigo conscienciológico publicado no mês 11/2010. Minha formatura foi realizada no dia 5/1/2011. E ao prestar atenção em documentos importantes, percebi que meu CPF começa e termina com 11. Essa semana, ao tirar o meu registro de nutricionista, o número do meu protocolo era 111/11. E o número do meu registro me acompanhar por toda a vida, acompanhará por toda a vida, começa com 111. Devo continuar estudando tais sincronicidades, permanecer atento a ela? O senhor poderia comentar? Vai e vê. Agora, eu quero ver isso na prática mesmo, na hora. A coisa você funcionar antes da ocorrência. Isso é que eu quero ver. Agora, ó, eu vou te dar uma dica. Se você tem mesmo, no trânsito você vai poder ver isso. A hora que você estiver dentro de um carro, seja você dirigindo a outra pessoa, que você estiver resolvendo um problema junto com outra pessoa dentro do carro, você então não sabe o que é que deve fazer. Aí você olha e vê. Se você vê, na mesma hora, o primeiro placa de carro, que você olhar, que tiver um 11 no fim, você vai resolver aquilo. Essa é uma parte prática que não tem saída. Agora, é um absurdo a hora que eu falo uma coisa dessa. Mas a pessoa vai lá que ela vai ver que isso funciona com ela. É impressionante. Agora, o melhor da história. E com o passar do tempo, o próprio amparador usa essas circunstâncias para dar mensagem para você. Então ele faz você ver o que é. Você não nem está pensando em placa, em número, nem nada. Na hora que está aquilo, que chegou o dilema, ele mostra uma coisa.
Vocês viram uma vez que nós fomos lá, vocês viram isso acontecer comigo, não viram? Uma placa enorme estava lá 11, lá o negócio. Eu falei para eles, assim, olha aí, está tudo certo, está tudo certo. Agora, comigo, geralmente, essa mensagem é para mostrar que está no caminho certo, que vai chegar no objetivo. Há um mês atrás, há um tempo atrás, o senhor disse que as Farc financiaram o Fórum de São Paulo. Qual foi a fonte? O Luiz Nassif vive mostrando as mentiras publicadas pela revista Veja. Olha, eu não sei, isso aí eu vi em vários lugares e tem essa conversa por aí. A única coisa que eu sei do Fórum de São Paulo, se não foi a Farc, tem coisa pior. O Fidel Castro, mais o Lula, que criaram o Fórum de São Paulo. Isso parece que foi em 1990. De modo que se é o Fidel Castro, o Farc ficou até secundário. É a ditadura do Fidel Castro que ajudou isso. Estou pensando em fazer terapia regressiva de vidas passadas. O que o senhor pensa a respeito dessas terapias? Olha bem, porque o processo todo é o seguinte, às vezes você vai ter a lembrança de vida passada de quem hipnotizou você. Olha bem se o negócio é na base da hipnose. Esse negócio cria depois uma confusão danada. Mas, vamos ver, né? Tudo eles estão fazendo uma força danada para acertar. O urubu serva bem. Veja tudo com um pé na frente e outro atrás. Vê como é que fica. Sob o tal pontinho que voa, talvez seja um mosquito minúsculo que é popularmente chamado de pólvora. Tem gente que chama ele de pólvora assim. Se for o pólvora, ele pica e a picada é bem ardida. Aqui na minha região, às vezes aparece na época do calor. Sim, existe disso. Mas agora é preciso de ver se esse pólvora de vocês é do tamanho do mosquitinho que nós temos aqui. Ele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Não estou brincando, não estou exagerando nem nada não. Agora o pólvora eu acho que é um pouquinho maior. Vem repensando sobre tudo em minha vida e considero que na conscienciologia encontramos embasamentos que mantêm a volicionina ativa. O senhor tem alguma dica para eu transformar toda a minha teoria em ação teaticamente? Aí é você fazer todas as técnicas e cursos e ler os livros nossos. Chegar o mais depressa possível. Você quer falar alguma coisa para ele? Que dia que vocês têm? Pois é. Eu não sei de onde ele é, que ele não está falando aqui onde é. Eu acho que dentro aí do que ele falou, o próprio balanço existencial, o objetivo é esse. Você pode aproveitar, fazer um balanço da sua vida e a partir daí fazer um plano de ação para os próximos anos. Ele vai ocorrer entre os dias 5 a 8 de março, próximo, que é o período do carnaval. Então, de sábado de carnaval até terça-feira de carnaval, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, no CIAEC. Então, vale a pena se organizar para vir. Tá? Mais informações é só ligar aqui para o CIAEC. O senhor pode falar sobre a interação alto desempenho proexológico e curso intermissivo pré-ressomático? Sim. O problema todo é o seguinte, a pessoa fez o curso intermissivo antes dela renascer agora, ao corpo que ela tem. Então isso agora precisa de ver o que é que ela está relacionando, o que ela está desempenhando, o que ela está fazendo, o que ela está desenvolvendo dentro da programação existencial dela, para ver se corresponde àquilo que ela aprendeu no curso. Para isso tem que entrosar com as necessidades dela. O que ela tem que ela precisa de retificar, de renovar, de melhorar. É isso que ela tem que fazer na programação. A programação visa assistir os outros, melhorando ao mesmo tempo a ela. Então, todas as deficiências, as invirtudes, os vícios, tudo aquilo que não seja predicado da pessoa, ela vai consertar através do desempenho da programação existencial. Você quer falar alguma coisa para aí? Fala aí, que o processo é da Apex. Eu acho que você já colocou muito bem, Valdir, é isso mesmo. A pessoa, a partir que ela tem a ProEx, tem como condição sine qua non o próprio curso intermissivo. Então, se a pessoa já tem a noção de que tem algo a realizar, que veio aqui, não veio a passeio, que tem alguma coisa a fazer, isso aí já é um indicador do seu próprio curso intermissivo. E aí a gente trabalha um conceito que é muito importante, que é da identidade interassistencial. Da mesma forma que existe uma identidade profissional, a pessoa é engenheiro, o outro é médico, o outro é nutricionista, você tem uma identidade interassistencial. Então tem o consciencioterapeuta, tem o parapedagogo, tem o projeciólogo, tem o proexólogo e assim vai. Então é importante a pessoa ver qual é a linha que ela quer atuar. Isso vai influir muito no alto desempenho proexológico. Pode falar.
É uma pergunta que talvez seja primária para os outros aí, mas não para mim. Eu estive notando na escala evolutiva que todos os graus ou degraus têm um acréscimo, com exceção do pré-serenão vulgar, isca inconsciente e telepsista, que tem o mesmo percentual. O senhor poderia me explicar o porquê? Porque tem o mesmo percentual, não tem nada que explicar. A questão mais ou menos dentro do mesmo nível. E se equivalem. Entende como é que é? O processo é esse. O problema nosso é colocar alguns pontos a mais em cada caso desse. Vamos ver como é que fica. Agora, por exemplo, tem outras coisas difíceis aí. Por exemplo, do ponto de vista evolutivo, o que seria melhor? Presta atenção. Você alcançar o FIEX, você alcançar o complexo, ou você alcançar nessa vida a dispersidade. Pois é, eu coloco algumas das minhas coisas. Você está entendendo? Do ponto de vista prático, imediato, o mais sério aí é o complexo. Então a pessoa tem que, do ponto de vista imediato. Do ponto de vista a longo prazo, é a dispersidade que vai servir para sempre. Agora, logo em seguida vem o FIEX, que também pode servir para sempre. E é um negócio muito sério. Mas veja, são condições que estão dentro do pré-serenão vulgar. Da condição do pré-serenão vulgar. Olha bem como é que fica isso. Eu deixo por conta de vocês. Vocês podem mexer nesses peões à vontade. Vamos ver o que dá. Tá claro? Pode falar. Oi, Valdo. Alô. Então, eu queria dar uma sugestão na legislogia, né, que foi falado aí do item daquela lei para que se tenha cuidado com o padrão, né, para atenção para generalização, padronização. Tem aquela lei também de que toda regra tem exceção, né? Toda regra tem exceção. Isso é bobagem. Tem regra que não tem exceção. Não, então. Eu já falei isso aqui. Por exemplo, uma regra. Todo mundo aqui vai dessomar. Eu nunca vi ninguém ficar para semente. Acabou. Está cheio de regras sem exceção. Então, isso é besteira. Não é toda regra que tem exceção, mas tem essa que você já quis dizer isso, né? Para se ter cuidado justamente por causa das exceções, né? Dos desvios, né? E outra coisa que eu queria comentar você estava comentando de que esse poder externo, né, dentro da sociedade patológica, tem a ver com um segredo, né? É como se fosse uma semente de... Não, toda política mentira, tem né? um processo do segredo, é a base de tudo. O poder todo é baseado no segredo. Todo baseado nisso. Agora, na isso verdade, tem que acabar. Então, isso porque... O poder, ele tem que ser distribuído e compartilhado por todos. É o povo que tem que mandar. Sim, para que seja reflexo do poder interno, né? Esse poder externo é falacioso nesse ponto. Não, mas é o poder geral. Tem que ser o povo que tem que comandar isso. Agora, isso se chegar com a democracia direta no Estado mundial, dentro daqui que nós estamos falando, isso é possível, é factível. Agora, o problema é começar a falar desde já e trabalhar com isso desde já. O próprio Bob já tinha falado alguma coisa nesse sentido. Se começar em pequenos locais, são as ilhas, os oásis da democracia direta, isso pode dar repercussão para fazer uma coisa maior. Tá, mas mesmo esse poder externo, vamos dizer assim, democrático, limpo, ele não substitui a consciência, que é a raiz do poder interno, real, né? Porque na sociedade, o que eu estou querendo dizer é que na sociedade é colocado isso, como nos Estados Unidos. Não, eu sei, mas ele mesmo, o Bob é que estuda mais esses processos todos. Não interessa o que é, tudo isso é factível. Quando as pessoas querem. Agora, o que falta mais na Terra é a vontade política cosmoética que não tem. Tá, mas ainda assim como coadjutora da expressão da consciência, né? Ou da interna, né? Sei. Não como primária. Aqui não interessa se é interna, se é externo, o que é. Estou dizendo, na prática, as coisas não funcionam porque o povo não tem vontade política. Eles têm muita vontade de fazer outras coisas. Sim, Valdo. Estou dizendo, já passando desse nível, né, tem muita gente que até tem supostamente honestidade. Enquanto tiverem
levantando o processo da economia e colocando lá nos píncaros, eu também não concordo. Não vai ter Estado mundial e nada daqui vai melhorar muito. Enquanto a economia estiver mandando isso, não dá. É só dinheiro. Sim, Por isso que eu falo, e o dia que isso acontecer, o que é que vão fazer com os judeus? Se acabar o dinheiro, acabou com todo o processo judaico. Que a mentalidade mercantil dos judeus é um fato, todo mundo sabe disso. Eles são doutores no assunto. Eles são muito bons nisso. E outra coisa, a base do processo todo é isso. Estados Unidos, por exemplo, é comandado pelos judeus. Por quê? É a direita mercantil. É a mentalidade mercantil. Nós não podemos fugir disso, é o fato de sair. Não, eu sei. O que eu estou falando não é isso. Estou dizendo que passando desse nível, tem gente que tem até uma certa ética, possivelmente até cosmoética, e mexe com o processo político, mas com transformação de fora para dentro, com orientação externa para dentro. Mas então caminha por não é o nosso caso. Veja o que é a democracia direta, que já é alguma coisa. Se nós começarmos a entender isso e falar, já vai ajudar. Tá, mas o processo da conscienciologia, de dentro para fora, ele é mais avançado que esse ainda. Ele precisa da democracia plena como sistema. Mas eu não acho que sistema. deva entrar nessas coisas, vamos dizer, bato-pensênica de repetição das mesmas coisas. Nós temos que falar que essas coisas existem e é o caminho que nós podemos seguir por aí. Sim, tem que ser prático. Eu acho, por exemplo, olha, isso que eu chamo de politicologia, que a gente pode colocar aí a sociologia dentro, a antropologia dentro disso, é um processo seríssimo. Para mim, é a maior ciência do ponto de vista coletivo. É a politicologia. De todas as ciências, é a maior para mim, do ponto de vista coletivo. E de todas as ciências, a maior para mim é a conscienciologia. Então, por quê? Porque ela mexe com o indivíduo em si. Se a gente mexer com um, ele pode ser o efeito halo para mexer com os outros. A política deriva disso. Em primeiro lugar, a conscienciologia. Em segundo, vem a politicologia, que é o processo coletivo, grande. Então, a politicologia é a base de tudo. É a grande ciência do povão. Por exemplo, se você for olhar, todas as ciências que tem por aí, convencionais, para mim, a maior é a política. A politicologia. Agora, o povo ainda não chegou nisso. Então eles falam que a física, que é a mãe de todas, que não sei o que, é uma besteirada enorme, não é nada disso. É a politicologia porque ela mexe com as pessoas. Agora, a conscienciologia é mais séria porque mexe com as pessoas, individual, coletiva, estudando a estrutura disso. Já não é só o convívio da política. Agora, então, do ponto de vista geral, a minha opinião é essa. Do ponto de vista geral, para todas as pessoas, do ponto de vista coletivo, a maior ciência que tem é a politicologia. Aí envolve a sociologia, a antropologia, tudo isso que tem a conviviologia que eu falo e tal. Agora, do ponto de a paradireitologia, está tudo aí dentro. Agora, do ponto de vista nosso, propriamente dito, a grande ciência de toda, para mim, é a conscienciologia que nós propomos, que é a ciência das ciências. Por quê? É o estudo inteiro do indivíduo, do cidadão que forma a coletividade. Então, ele é muito importante, porque ele é que dá o exemplo para os outros. É dele que sai a unidade de medida da política, é o cidadão. É o político, é a pessoa. Hoje a gente não pode nem falar nisso. Se eu for colocar que na Terra o exemplo que nós temos de pessoa é o político, eu estou perdido, né? Eles vão me encarcerar, achar que eu estou doido, gagal, qualquer coisa. Mas veja, isso que eu estou falando é a realidade. Então, mas nós vamos caminhar para isso. Evaldo, esse cotejo que eu estava querendo chegar mesmo, porque mesmo a gente admitindo toda a importância da politicologia, você colocou até outro dia que possivelmente, aí até o Serenão podia estar falhando nisso, um dia você colocou alguma coisa assim, mas ainda assim tem que se colocar na ordem certa, né? Da relevância de uma em relação à outra, né? É sutil, mas eu acho importante. O processo todo é ver o resultado, né, do que nós estamos fazendo. Professor? Aqui em cima. Na página 6, eu gostaria que o senhor aprofundasse na paradoxologia
o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio. Assim, eu andei falando isso aqui agora há pouco, que é o processo. A pessoa, por exemplo, quando ela vê uma coisa sempre do mesmo jeito, entra na obviedade, aquilo fica muito banal, banaliza, fica às vezes frívolo, fútil, superficial, não dá valor nenhum. E às vezes ela não constatou direitinho que aquilo é o óbvio, que tem ali uma verdade enorme lá de trás, que ela não viu aquela realidade. Ela ficou na superfície, na aparência, e aquilo passou batido. Então é isso que eu estou falando. O paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio. A gente vê aquilo que pensa. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem muita experiência de parapsiquismo, ela vê alguma coisa e às vezes aquilo está dando toda a mensagem para ela. E ela não vê. É uma coisa tão óbvia. Ela leva, por exemplo, um monte de gente faz projeção e acha que aquilo é sonho. A constatação errada do óbvio. Professor, e por que é difícil? É difícil porque nós vivemos no mundo das aparências. Essa dimensão aqui, tudo aparência. É a chamada, aquilo que no orientalismo, eles chamam de Maya. É ilusão. Isso aqui é Ilusiolândia. Quer dizer, a terra da ilusão. Então isso envolve a cabeça das pessoas, já não vê a realidade. É muita gente alucinada, que sofre de alucinação. Está sempre fora. É aquilo que chamava antigamente selenita, e hoje a chama de lunático. É o cara que está noutra dimensão, está pensando noutra situação. É a imagística, a fantasia, a inventividade, enfim, ele está fora da realidade. Assim é um monte de coisa na vida. Dentro da conscienciologia nós falamos, as pessoas precisam de ter os dois pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. O mental soma significando o discernimento. Então ela tem que saber bem a estrutura que ela está, a base onde ela está, e depois ela vê a cosmovisão da realidade do universo, através de muito discernimento. Ela distinguiu o que interessa. As coisas são distintas. Ela tem que ver essa distinção. Entende? Obrigada. Gostaria de saber se o senhor assistiu o filme A Invenção da Mentira. Caso tenha assistido, o que achou? Achei interessante, pois mostra a falta de questionologia. Não, eu não conheço esse filme. Você já viu esse filme aí, ó? O chefe, o nosso gerente do Cineclube, A Invenção da Mentira. Não, eu ainda não vi o filme. Invenção, você deve estar estudando lá, o inventor da mentira, no caso. Né? Deve ser bacana. Se alguém já viu esse filme aí? Deve ser coisa nova. Ninguém viu? Aqui tem um monte de gente que é cinéfilo, que vai no cineclube, eles veem muito filme. Se não viram o filme, deve ser porque às vezes é novo. Se alguém vê, então, eu não tenho capacidade nem competência para falar, segundo o Adorno, não estou com gabarito para isso, porque eu não vi o filme. Posso falar nada? Pode falar. O senhor comenta que na interaciologia, na terceira linha, a interação pro-ex para a procedência, nessa relação com a mega reverificaciologia, é para poder chegar à questão da pro-ex pela paraprocedência e da paraprocedência? Não, o problema não é só isso não. Você arranjou uma pro-ex. Aí a gente pergunta, qual a relação da sua programação de vida com de onde você veio? A pessoa às vezes tem que reverificar isso, porque ela nem pensou nisso. No meu caso não tinha. Aí vai ter várias gente, se eu pedir aqui, muita gente vai pôr a mão para cima. Não viram isso. Isso é muito importante. Você pode ampliar um pouco mais? Tempo. Um exemplo, assim, algum case ou alguma coisa assim? Só... Não, o processo é o seguinte, tem umas pessoas que mexem com parapsiquismo, outras mexem com programação existencial, outras mexem com administração. Isso tudo é paraprocedência. A colônia é ou é alguma coisa específica dentro da colônia extrafísica? Ele já está usando a palavra colônia que ele viu do nosso lar. É a comunidade. A comunidade. É a mesma coisa. É colônia. Lá ele usa isso tudo. Eu recebi livro da André Luiz, eu sei a nomenclatura dele, a citação toda espírita. No caso da comunidade, então, pode ser a comunidade inteira
que te leva... Não, é a média do que você está. Você viu que lá no nosso lar, o próprio André Luiz fala, tem muita gente de diversas categorias, diversos coturnos. Um interessa uma coisa, outro interessa outra. Tem várias pessoas ali diferentes. Mesmo no filme eles mostram alguma coisa disso. Qual que seria a Comunex especializada em ProEx? ProEx? Aí é preciso de ver, né? Se não tem, você vai criar uma daqui a alguns séculos, né? Vamos ver, é por aí. Mas olha, praticamente todas as grandes Comunex avançadas têm um departamento ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Todo mundo está preparando para ressomar, tem que pensar na programação existencial. Agora, ficar só com isso, eu não lembro de nenhuma assim específica, porque não precisa, né? Tem que envolver tanta coisa, o negócio é muito complicado. Agora, nós aqui precisamos desse ministério, você é o ministro da programação. Né? Agora, lá no livro eles mostram, né, que era departamento, eles passaram para o ministério, só para dar ênfase para o negócio. Besteira, né? Aquilo tudo é fantasia da história. Então, hoje a gente pode dizer que é mais um departamento na Comunex, porque... Se a gente Você pegar... arranja o nome que você queira, você é da administração. É uma caixa. Não, a caixa. Uma caixinha. Eu sou da caixa, sabe? Da funcionalidade, é o funcionograma. Nesse setor... Fisiograma. Nesse setor, tem a atuação direta do evoluciólogo em cada uma dessas Comunex? Tem, né? Ah, tem evoluciólogo, não tem jeito de você escapar, né? Ele é uma condição evolutiva muito séria. O que é engraçado é que André Luiz usou muito a palavra orientador. Lá no fundo é o processo evoluciólogo. Só que tem que ele lá não especificou nada disso, porque ele não teve tempo de ver, né? Mas o processo é evoluciólogo. E eles também não falam em serenão. Não tem ideia. Então a grande dica aí é você poder compor essa visão do passado com o processo atual da ProEx, né? Você pega essa paraprocedência para ajudar na ProEx. Aqui, ó, se você tem uma paraprocedência, porque tem uma raiz, você não pode fugir da sua raiz. Em tudo nós temos raiz. Raiz étnica, raiz de educação, raiz da mesologia, raiz do grupo evolutivo. Esse aqui é o pior aqui, ó. Nessa eu peguei vocês. Nós todos estamos dentro da raiz do grupo evolutivo, grupo carne. É a raiz básica. Professor. Nosso trabalho. Né? Professor, aqui. Sim. Na tertúlia de ontem, falou de uma Comunex e da relação dessa Comunex pré-ressomática com Eurípides. Podia desenvolver esse tema? Como é que é? Poderia o quê? A tertúlia de ontem... Não, eu sei. O que é que você quer que faça? Desenvolver aí a relação Euripa Sanuf é um cara que nasceu e morreu lá em Sacramento. Sacramento é pé da área do Triângulo Mineiro, lá em Minas Gerais. Agora, ele nasceu em 1880 e faleceu 38 anos depois, durante a gripe espanhola, em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial. Agora, o que se passa? Ele era um cara que tinha muito processo parapsíquico, fez um colégio em Sacramento, a cidade era muito pequena, até hoje ainda é pequena, e levou as coisas tudo pelo lado espírita da situação. Ele tinha muita capacidade dos processos para escrever, uma cabeça, um grande professor. Agora, o que se passa? Esse aí é meu amigo de muito tempo, desde a época que nós estávamos no Egito. Quando houve um negócio com meu irmão, que precisava de melhorar a situação, foi ele que veio extrafisicamente e ajudou a fazer e tirar os processos do meu irmão que estava para morrer. E ele melhorou e viveu muitos anos depois. Agora, aí então, nessa vida, eu tive contato com o Euripa Sanuf, é a primeira vez. Isso foi em 1941. Agora, depois disso, então, eu fui acompanhando certas coisas com ele, acompanhando o que tinha, recebi muita mensagem dele. Às vezes eu recebi mensagem do Euripa Sanuf, até psicofônica para os outros. Agora, então, com isso, a gente estabeleceu aquelas coisas para ver o que tinha. Quando a minha mãe dessomou, sabe, em 1967, eu então pedi a ele para dar um jeito de encaminhar minha mãe
lá na comunidade que ele estava dirigindo na ocasião, que eu já conhecia. A cidade lá, o nome é mais ou menos Ascensão, quer dizer, o processo da pessoa, é o caminho ascensional, aquilo de caminhar, de evoluir, de progredir. Então ela foi. Essa cidade de Ascensão, eu tive lá mais de uma vez, e eu mesmo cheguei a escrever projeção que eu estive. Que eu saí lá da Ascensão e vim direto para a Terra, assim. E eu dei no município de Patrocínio, que é lá perto de Monte Carmelo, lá perto da área toda, que é que tem. Então, com isso, a minha mãe, então, foi para a Ascensão, trabalhar lá com ele, entende? Depois ela se desenvolveu maior, assim, mais sério. O Eurico Bassanufo saiu de lá, hoje ele não está lá mais, que eu sei. Ele está fazendo outras coisas, eu não sei nem onde é que ele está atualmente, certo. E a minha mãe já ressomou, hoje é uma menina, lá na Finlândia. De modo geral, a situação é essa. Agora, lá a Ascensão é um centro desse tipo, nosso lar, desse tipo de transição com o povo, etc. Tal, tem uma opção de coisa. E lá o Eurico sei que estava dirigindo a situação. Isso é que eu sei. Agora, é lógico que a área lá de Ascensão irradia para Uberaba, Uberlândia, Sacramento, Araxá, Monte Carmelo, Araguari, Patrocínio, Patos de Minas. Pega gente até lá de Paracatu, Unaí, aqueles negócios todos que tem em Minas Gerais. De modo geral, é isso. Entende? Obrigado. Quem é que está? É você? Faz favor. Pensando no nome do verbete, eu pensava um binômio construção-reconstrução, que também teria relação, né? Construção dos fatos, reconstrução dos fatos. A construciologia seria uma interdisciplina ligada... Mas não é a mesma coisa isso aqui. Reverificar é outra coisa. Né? Reconstruir é refazer o troço todo. Reverificar que é a coisa mais séria, porque isso mexe com o seu modo de pensar. Reconstruir é só do objeto. É outra coisa. Construir só o objeto? É reverificar. Pensa nisso. E não muda, não. Ela gosta sempre de arranjar outra saída para pôr no lugar, mas isso aí não dá, não. Não. Você pode se virar, porque isso aí não dá. Tentava relacionar. Tentava reverificar. Valdo, aqui, letra B, bola. Daria para você, conseguiria fazer traçar um perfil assistencial de quem procede do Pombal? É difícil, porque lá tinha gente de diversos níveis, sabe? Uma coisa que você pode falar é o seguinte, o povo que chegava lá, que fazia assistência, não era o assistido. O que fazia assistido, todos eles vomitavam. Você não vê isso, o André Luiz falar isso em nosso lar. Lá está arranjado um aparelho, aeróbus, não sei, etc. É bobagem. O processo é vomitação. Agora, o livro, de qualquer maneira, é interessante. O filme também dá uma ideia. Avançou mais um pouquinho no esclarecimento, ajuda. Vamos em frente, né, para ver. Não é fácil, isso é fisicalidade, não é fácil. Eu já escrevi há muito tempo sobre o negócio da mesa. 4 lados da mesa. Você coloca isso aqui. Então lá eu coloquei um pedaço de giz. E coloca cada um examinando. Cada um vai fazer uma apreciação e abordagem diferente do outro. A escala de observação é uma coisa terrível. Então agora pensa a escala de para-observação. Como é que fica? Por isso que são milênios que nós estamos na Terra e todo mundo envolvido com a besteirada da religião. Entende? É muita crendice, é muita tapiação. E agora, é uma vergonha na hora que chega nesse acume, esse máximo da pedofilia de padre. Quer dizer, isso é terrível. Um sacerdote mexer com os processos todos, pegar onde a pessoa é mais sensível, vulnerável, e ele mexer em sexo com isso, quer dizer. Isso é uma das coisas piores de vomitar, que eu sempre achei. Agora, eu já era revoltado com essa situação, menino, pelas coisas que eu vi em Água Suja, lá na Romaria, dos processos católicos. O que os padres faziam?
Eles viviam falando os negócios da igreja e na época de agosto era uma, vamos dizer, prostituição generalizada na festa. Tudo para ganhar dinheiro. E nunca terminava a igreja, a catedral. Eu vi isso anos e anos. Quando chegava em agosto, a gente ia lá para comprar as coisas, porque tinha um negócio mais barato. Né? Eu, menino, desde pequenininho. Foi lá que eu vi a primeira vez aqueles ioiô de você fazer assim, ó, feito de peso, de papel. Sabe? Eles vendiam isso e tal. Então me deram de presente, eu pequenininho. Então a gente ia lá de carro, que era pertinho de Monte Carmelo. Pessoal, nosso lar foi escrito na década de 60, 70. Essa comunidade, ela já está mais evoluída? Não, você está totalmente errado. Ele 40, foi né? escrito em 40, foi publicado mais ou menos em 44, por aí. Pois é, essa comunidade já está um pouquinho mais avançada, o senhor tem notícia disso aí? Não, isso ali, aquilo ali foi feito como pôde. O Chico... Não estou falando do filme em si. Escreveu o que pôde, mas não corresponde muito. Existe um monte de comunex daquele tipo. Você pode dizer que tem um daquele jeito. Você está entendendo? Mas não quer dizer nada, não. Agora, o que interessa lá, que é o que ele queria, era o processo da doutrinação espírita da situação. O negócio de receber os outros, tem coisa muito boa, tem várias lições boas ali. O negócio da época da guerra, aquelas coisas todas, que tudo é real. Que o livro foi recebido em plena Segunda Guerra. Foi em 1943, por aí, que foi recebido. Agora, lá fala, a hora que começou o processo da guerra, em 1939, agosto de 1939. Está tudo certo. Agora, André Luiz escrevia o que ele pôde para ajudar, porque tinha uma opção de embaraço. Primeiro, a gente médium está transmitindo o negócio, para ver o que é que pensa dentro daquilo. E outra coisa, publicar aquilo e desenvolver o processo daquilo que está escrito. O espiritismo tem barreiras. Aquele negócio, tudo tem, entende? A bitola. Você tem que seguir dentro daquela raia, não pode sair. Em cima, embaixo, de lado, de tudo quanto é lado. Tem que ser só aquilo. Então ele estava circunscrito ao processo, não podia passar. E como é que está o André Luiz hoje? André Luiz está trabalhando em outras coisas mais sérias por aí. Agora o povo, hoje eu estou evitando de falar qualquer coisa espírita, porque as minhas observações não conjuminam com os espíritas, que eles inventam o moda. Eu falo de André Luiz quem foi, eles acham que foi outro. Eu falo que o que aconteceu com Emmanuel, eles falam outra coisa. Eu falo o que aconteceu com o Chico, eles estão dizendo outra coisa. Por aí vai, eu vou ficar calado. Cada um que se vire. Não tem nada a ver com isso. Eu já deixei o movimento espírita faz 45 anos. Não vou entrar nessa, deixa para lá. Entende? Cada um que tem a sua crença. Porque o negócio deles é crença, né? Eu não, eu gosto da coisa daquilo que eu vi. Eu só falo daquilo que eu vi. Senão não adianta. Agora, eu falei, logo que eu deixei o movimento espírita, eu agora sou um bicho-papão. Todo mundo vai ter medo de mim. Por quê? Eu estive no movimento espírita, até na liderança do movimento. Ajudei a levar o movimento até para os Estados Unidos e para a Europa. Coisa que não havia antes. Nós é que fizemos isso. E a iniciativa foi da gente, foi minha, em primeiro lugar. Estuda, você tem que engolir. Outra coisa, escrevi 26 livros, deixei lá. Nunca recebi dinheiro de nada. Tinha um processo de atender os outros gratuito. Todo mundo sabia disso. O que é que eles têm contra mim? No entanto, eles vieram os patrulheiros ideológicos, Allan Kardec, J. Cristo, Federação, tudo em cima de mim. Eu então escrevi uma carta aberta, aí calou a boca de todo mundo, eles não me deixaram em paz. Eles queriam acabar comigo. Você está entendendo? A carta aberta calou a boca de todo mundo, uma vez só. Agora, eu consegui publicar em jornais, o negócio todo espírita ainda, a carta aberta, porque senão, como é que seria? Depois eu deixei tudo. Eu fiz o que eu pude. Ninguém pode reclamar de mim no espiritismo. 28 anos eu fiz assistência. Todo mundo sabe disso. Eu tenho prova de tudo isso. Não tem jeito. Você está entendendo? Então veja, um cara que deixou aquilo tudo e falou que aquilo ainda é primário, tem coisa melhor do que aquilo. Eu mesmo estou fazendo um caminho melhor. Que religião já era. Eu tentei mudar, não consegui. Você sabe que no fim da história, no fim de tudo, eu queria fazer exposição espírita permanente. Todo mundo ficou felicíssimo com aquilo.
A hora que vira o alcance do que ia dar a exposição, que seria uma verdadeira universidade dentro do processo, todo mundo recuou. Aí todo mundo me deu contra. Eu, então, tirei o copo fora e caí fora logo imediato. Isso é a última coisa, foi a gota d'água no copo, para deixar o movimento. Entende? Depois disso, eu falei o que ia acontecer com o Espiritismo, como é que seria. Faz 45 anos, eu falei assim, ó, o movimento do Brasil vai ser cada vez mais uma seita protestante nova. É protestante, quer dizer, evangélica. Você está entendendo? Do mesmo jeito, cristã. É o que eles gostam. E eu falei assim, isso vai se transformar num Vaticaninho. A federação eles já chamaram de Vaticano. Os 5 livros de Allan Kardec eles chamavam de Pentateuco Espírita, para você ter uma ideia. O Allan Kardec, antes de morrer, estava querendo fazer o Credo Espírita. Ele fez o livro da prece, Evangelho segundo o Espiritismo, tudo isso. Tudo de acordo. Então, veja, ele mesmo encaminhou para o povo virar uma seita. É o que aconteceu. A turma está seguindo o que ele mandou. Agora, livro de Allan Kardec, eles não melhoraram nada, porque é intocável. Virou um livro sagrado, igual à Bíblia, igual ao Corão, igual os livros dos judeus. Você está entendendo como é que é? Tudo. A Torá, você está entendendo? Tudo aquilo é intocável. Então, por exemplo, o livro de Allan Kardec está falando em miasma. E veja bem, Allan Kardec está falando em miasma porque ele não leu nada do co-patrício francês dele, aquele cara que tem aí até o busto dele lá embaixo. Você está entendendo? Que descobriu os germes, que falou na opção de coisa disso. Quem é o cara? Pasteur. Allan Kardec não pescou essa, ele não teve tempo de ver. Ele teve muito pouco tempo para fazer as coisas dele. Ele não viu tudo. O livro dele fala em miasma. Isso é só para a gente começar a falar. Está tudo superado ali, tem uma opção de besteira. Mas eles esquecem a besteira, só vê os problemas que Allan Kardec falou e vão em frente, para não mudar nada. E as federações batendo palma e segurando a situação. Então isso não tem jeito. Agora, eu falei, há 45 anos, tudo está acontecendo aí. Não mudou nada, só piorou. Os processos, por exemplo, da Umbanda, da Quimbanda, de Candomblé, tem crescido mais que o próprio movimento espírita. Enquanto ficar com isso aí, é difícil. De modo que é um negócio para a gente começar a pensar e a estudar, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 120 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 48 votos presenciais, 9 votos online. Antes dos recados, eu queria solicitar, por favor, não deixar pertences aqui dentro do tertuliário, óculos, bolsas, guarda-chuvas, celulares, pastas e outros. E também, por favor, nos ajudem, temos duas lixeiras aqui no tertuliário, uma aqui dentro do auditório e outra fora, para jogar fora as garrafas, os copos e os papéis de balas que estão ficando todos dentro, embaixo dos assentos e fica difícil para fazer a limpeza. Obrigada. Vamos ter hoje 3 recados: Loche, balanço existencial; Lilian, acoplamentário; e Flávio, heterocrítica de pré-livro conscienciológico. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo março, entre os dias 5 a 8. Então, no período do Carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um levantamento sobre a sua própria vida em relação aos resultados que ela vem obtendo na ProEx. Para isso, ela vai fazer um inventário para cada área da vida, área profissional, área familiar, área do voluntariado, área da assistência, no intuito de estabelecer esse saldo. E, a partir daí, elaborar um plano de ação para que ela possa melhorar a sua performance evolutiva. Então, são 4 dias, são em torno de 20 professores com uma série de atividades para alcançar esse objetivo. Contamos com a participação de todos. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos os teletertulianos, voluntários e pesquisadores da Conscienciologia a participar do curso acoplamentário.
Então, o curso vai ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, e a temática é sobre Paradireito. Os EPICOM, os professores, serão a professora Cristina Aracaque e Felipe Mansur. Então, todas as pessoas interessadas em desenvolver o parapsiquismo, principalmente a assimilação das energias, acoplamento energético e clarividência facial, o curso acoplamentário, ele visa esse objetivo, como também os fenômenos parapsíquicos. Então, estão todos convidados. Muito obrigada. Boa tarde. Em nome da Editares e em nome do CAEC, eu gostaria de convidar a todos para o curso Heterocrítica de Pré-Livro Conscienciológico, que vai ocorrer no primeiro fim de semana de fevereiro, dias 5 e 6, sábado e domingo, o dia todo. Nesse evento, nós vamos debater este livro aqui, que se chama Teáticas da Invexologia, Otimizações e Evitações à Técnica da Inversão Existencial. É o livro de minha autoria, e o debate de vocês e as heterocríticas de vocês a gente vai aproveitar na publicação do livro. O evento é sem pré-requisitos. No momento da inscrição, aqui no CAEC, a pessoa recebe um exemplar igual a este, para ela poder ler com antecedência e chegar lá no curso afiada para o nosso debate. Todos estão convidados, informações e inscrições aqui no CAEC, na recepção. Muito obrigado. O verbete eleito para